sair da tristeza aí, galera. Vambora. Vamos sair da tristeza porque vocês não merecem passar por isso. Vambora. Música animada, porque é o que vocês devem ouvir nesse estado, né, que vocês estão. Não é a tendência do ser humano, quando eles estão tristes, escutarem músicas de acordo com o estado emocional. E isso está errado. Temos que escutar músicas alegres o tempo todo. Músicas tristes, nostálgicas, que nos fazem lembrar de coisas tristes. Não, por favor, não. Certo? Deixa para quando você estiver um momento muito tranquilo, alegre da sua vida, e se você quiser lembrar de uma lembrança que antes era triste, agora só passou a ser uma saudade, aí tudo bem. Mas vamos escutar coisas boas. Salve, Ian. Vamos lá, vamos tirar esse povo da depressão agora, e que Deus me ajude a falar palavras importantes e lembrar de tudo que contribua para que o máximo de pessoas possível que escutar, né, as minhas palavras, as minhas orientações, consigam colocar em prática e sair desse estado, que é um estado muito ruim, né? Então que Deus me guie, né, nesta live. Vamos lá. Para quem não acredita em Deus, eu acredito, eu gosto muito dele, é ele que me ajuda o tempo todo, é ele que vai ajudar todo mundo a sair disso aí, junto com os conhecimentos que a gente vai passar, né, nessa live. Então vamos começar. Boa noite, galera. Boa noite, Rosa. Boa noite, meus pacientes queridos e meus... não são fãs de forma alguma, são seguidores e companheiros de uma caminhada, que temos uma só missão na Terra, e vocês vão me ajudar a esvaziar os hospitais do planeta inteiro. Né? Vamos começar pelo Brasil, que está mais fácil aqui, a gente está morando aqui, então vamos começar por aqui. Mas minha missão aqui na Terra é esvaziar os hospitais, né? Fazer com que ninguém adoeça mais. Então vamos lá. Depressão. Vou começar por depressão. A de câncer eu vou falar muito brevemente, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Certo? Tá alto aqui, Marcelo? Vou baixar um pouquinho o som. Pessoal, vamos lá. Não vou demorar para começar não, porque vai ser extenso. Todos levam depressão com um problema psíquico. Todos fornecem drogas para a depressão como um problema psíquico, com algum distúrbio que você teve, algum trauma. E aí você toma uma droga, geralmente prescrita por psiquiatra. E essa droga, geralmente você não para com ela nunca. Vocês já repararam isso? Geralmente, pessoas que tomam drogas antidepressivas, drogas para dormir, se não houver nenhuma intervenção, né, sistêmica, porque depressão não é uma doença psicológica, eu sempre trato a depressão na causa, e geralmente as causas são inflamatórias. Apenas o gatilho foi uma coisa psicológica, um trauma, uma separação, um ente querido que morreu, né, de uma maneira muito infeliz, né, muito trágica. E isso vai levando a pessoa a pensamentos ruins, começa-se o processo inflamatório, começa a aparecer pessoas que... Vou ter que explicar para vocês o que é polimorfismo. Antes de explicar isso, a depressão, eu tenho que falar sobre o polimorfismo. Por quê? Porque, imagina só, vocês estão me vendo aqui, tá ao contrário aqui, mas essa é a minha mão esquerda, tá? Então vamos lá, a pessoa é canhota, para ficar fácil para vocês entenderem. Canhoto, destro. Isso é um polimorfismo. O fato de eu escrever com a direita e você escrever com a esquerda, isso é um polimorfismo. Polimorfismo são alterações genéticas, né? E esse gene expressa como fenótipo, né? Por exemplo, eu escrever com a direita, isso é um fenótipo. E esse fenótipo, isso é
vou chegar aonde que essa pessoa tem a depressão de forma mais fácil do que a outra. Então essa pessoa, uma escreve com a mão direita, outra com a esquerda, eu consigo fazer isso aqui, né? Eu consigo levantar minha sobrancelha esquerda. Eu não consigo fazer a mesma coisa com a direita. Outra pessoa provavelmente consegue fazer isso com a direita, né? De uma maneira tranquila. Eu não. Isso é um polimorfismo também. A cor do cabelo, né? Isso são polimorfismos. E infelizmente existem polimorfismos relacionados à neurotransmissão. Por exemplo, pessoas que têm mais deficiência de triptofano beta-hidroxilase, que é uma enzima que pega o triptofano, converte em 5-HTP para fazer serotonina. Então essa pessoa, ela já tem, né, uma predisposição a ter menos serotonina na sua fenda sináptica. É uma pessoa, geralmente, né, não quer dizer que é todos os casos, mas pode ser que seja uma pessoa mais irritada, uma pessoa que tem uma tristeza, fica triste com mais frequência, né? Estou falando apenas um polimorfismo. Existem, não é epigenética, ô Jair. Epigenética é alguma outra coisa. O polimorfismo, então, ele é envolvido em apenas um ou pouquíssimos loci ou locus, que são locais existentes nos nossos cromossomos, em que nós expressamos esses polimorfismos, certo? Infelizmente, algumas pessoas podem desenvolver, por exemplo, uma maior atividade da MAL tipo B, então essa pessoa vai ter menos dopamina nas fendas sinápticas, e essa pessoa vai ter menos sensação de bem-estar. Então, tenham vocês com o polimorfismo pessoas que têm predisposição, e isso é inerente ao nascimento dessa pessoa. Essa pessoa não consegue mudar o polimorfismo, ele é imutável. Eu posso até começar a escrever com a mão esquerda e aprender a escrever pelo treinamento. O treinamento pode me fazer escrever, mas eu sempre vou saber escrever com a direita porque eu nasci com o polimorfismo de destro. Ok? Então vocês já entenderam o que é polimorfismo. A epigenética, Jair, você falou aí, a epigenética ela é diferente. A epigenética a gente consegue mudar ela com os nossos hábitos de vida saudável, né? Você nasce com uma expressão genética de ter um câncer, herdada do seu pai e da sua mãe. Você vai ter um câncer de estômago. Só que você viveu de forma tão bacana, comeu tão saudavelmente, sempre praticou atividade física, sempre se suplementou na quantidade certa de vitaminas, você conseguiu então, através da epigenética, mudar o modo com que o seu corpo e a sua célula lê aquele gene, né, doente que você herdou do seu pai e da sua mãe. Então você veio com o gene escrito: eu terei um câncer de estômago. Você, com sua vida tão bacana ao longo da vida, você fez com que esse gene colocasse um não na frente. Eu não terei um câncer de estômago. Isso é epigenética, e dentro do seu cromossomo envolve muito mais locus do que o polimorfismo. O polimorfismo, infelizmente, não tem como nós mudarmos ele. Tá? Você nasce canhoto e vai morrer canhoto, né, para sempre. Ok? Então, o polimorfismo, infelizmente, não tem como mudar. Ok. Quais são as causas da depressão? Temos que citar as causas da depressão, e mais tarde eu vou citar para vocês todos os suplementos. Tá? Infelizmente, eu não vou poder falar de dose, não, tá? Eu não vou poder falar de dose porque são muitos suplementos que eu vou citar, e aí vai ficar bacana de vocês pesquisarem, né? Ver a dose de cada um e tal, é até bom para o pessoal estudar. Como eu citei aqui de um polimorfismo do triptofano beta-hidroxilase, né? Envolveu quem? Envolveu a serotonina. Todo mundo aqui que é depressivo, né, costuma tomar antidepressivos, que são quais? Inibidores de recaptação de serotonina, né? Sertralina, nem tanto amitriptilina não, porque já é uma outra classe, que são os antidepressivos tricíclicos, tá? Mas fluoxetina, citalopram, inibidores de recaptação de serotonina, são coisas que eu até penso que poderiam funcionar em pessoas que têm este tipo de polimorfismo, né? Porque a pessoa não consegue pegar o triptofano e jogar para a serotonina. Então não adianta você inibir, né, a recaptação da serotonina, sendo que nem serotonina está sendo feita. Nas pessoas que têm isso, talvez seriam muito melhor do que pessoas que não têm polimorfismo. Porque a pessoa que está funcionando o polimorfismo, não tem polimorfismo, está funcionando a via completamente bem.
Eu estou tendo dificuldade de falar de maneira fácil de vocês entenderem, porque os termos são muito técnicos. Eu estou me esforçando bastante para ser o mais simples possível, então eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. Vou tentar ser menos técnico possível. A pessoa, quando ela não tem o polimorfismo, provavelmente o problema dela está muito lá atrás. São processos inflamatórios. O processo inflamatório que todo mundo fala assim, e a vitamina B de bola 3 que eu tenho que tomar? Por que você falou uma vez aí, Leandro, que a gente tem que tomar a vitamina B de bola 3, tanto em casos de depressão e etc. A vitamina B de bola 3 é a niacina. E caso vocês não lembrem, a vitamina B3 ela é responsável pela inibição da endoleamina dioxigenase. A endoleamina dioxigenase é aquela enzima responsável pela degradação do triptofano, principalmente em pessoas depressivas. Então, quando você tem a endoleamina oxigenase em excesso ou muito ativa, você vai ter uma degradação de triptofano e, consequentemente, uma diminuição de serotonina, né, como neurotransmissor, piorando o quadro depressivo, certo? Por isso que não serve nada você dar triptofano para uma pessoa que está inflamada, porque toda pessoa inflamada tem altíssima atividade de endoleamina dioxigenase. Se essa pessoa tem altíssima atividade disso, primeiro você tem que tratar a inflamação dessa pessoa, tá? Dando B3 para ela. Outro motivo de você dar vitamina B3. A vitamina B3 ela tem uma relação de triptofano com vitamina B3 de 1:60. Todo mundo sabe que o triptofano é um aminoácido essencial, né? Que não é muito fácil da gente adquirir assim na dieta. Mas se você ingere a vitamina B3, você está já dando para o seu corpo a vitamina B3 pronta. E você não vai precisar gastar triptofano para fazer vitamina B3. Então você já economiza, a cada B3 você economiza 60 triptofano. Então é muito bom para a pessoa, em qualquer situação, não só a B3, pelo amor de Deus, é o complexo B inteiro. Porque mais para frente vocês vão ver o quanto é importante o ácido fólico para a formação de dopamina, de noradrenalina, até de vitamina C é importante. Da vitamina B6 para a conversão de glutamato em GABA. Né? Então a gente começa a notar, por exemplo, diferenças entre depressão de uma pessoa para outra. Algumas pessoas são depressivas, mas são agressivas. Então essa pessoa ela tem muita ação glutamatérgica. Né? Então a gente deveria controlar muito a neurotransmissão glutamatérgica dessa pessoa. Fazendo o quê? Dando B6 para ela, que ajuda a converter em GABA. Né? Existem alguns estudos mostrando que o GABA, né? Por exemplo, a ketamina, tá? Foi usado ketamina, mas foi usado memantina também. O que eles fazem? Eles inibem o N-metildeaspartato, que é um receptor glutamatérgico, certo? Então eles diminuem a sua neurotransmissão excitatória. Vejam bem, se a pessoa está depressiva e ela tem neurotransmissão excitatória, muito glutamato sendo formado e entrando na fenda sináptica, essa pessoa provavelmente ela vai ter, em pessoas epiléticas são epilepsia, né? Em pessoas depressivas agressão, né? Ansiedade, né? Então tudo que você usa que provoca o estímulo de GABA e de conversão de glutamato em GABA vai te ajudar. Por exemplo, teanina, taurina. Pessoal, eu vou ter que falar de novo. A taurina tem o energético, ela não te deixa excitado, ela não te deixa louco. A taurina te deixa tranquilo e com vontade de dormir, tá? Taurina é estimulante de GABA. O que tem o energético, o que te deixa ligadão e que te deixa aceso a noite inteira é a cafeína, certo? Tem gente que toma Red Bull e tem sono. Essa pessoa ela é mais sensível à taurina do que à cafeína. Beleza? Beleza. Então, de toda forma, todas as pessoas depressivas, se é que eu tenho que resumir isso aqui de alguma maneira, tá? Todas as pessoas depressivas elas vão ter que ser tratadas como uma doença metabólica neuroendócrina. Entenda como uma doença, por exemplo, diabetes. Né? A pessoa que tem diabetes ela tem mais facilidade, né, e mais propensão de ter uma depressão fácil de entrar e difícil de sair, tá? Do que uma pessoa comum. Porque a pessoa que tem diabetes ela tem uma inflamação muito mais
intensa do que uma pessoa normal, que não tem nenhuma doença. Pessoas que não praticam atividade física, pessoas obesas, os polimorfismos com relação a mal do tipo A, do tipo B, da Conte, né? Isso aí vocês podem ir pesquisando. Então, estou falando dos fatores internos aí, tá? E o que foi que aconteceu? Uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, dois Leandros tem, um tem polimorfismo, o outro não tem. Eles se suplementam igual, comem igual. Infelizmente teve uma fatalidade, sei lá, perdeu o cachorro, né? O cachorro que ele amava demais, e o Leandro que tinha polimorfismo. E como é que a gente identifica isso? Existem algumas causas que a gente pode identificar, não são tantas. Eu diria que no histórico, né, na nossa anamnese médica, na nossa visão ectoscópica, é possível detectar que essa pessoa pode ter algum polimorfismo. Quando você pergunta desde como para o pai ou para a mãe, como que era essa pessoa, como que era a vida social dela desde muito tempo, se ela sempre manteve aquele mesmo comportamento, você consegue detectar que essa pessoa ela sempre teve ali sinais de deficiência de serotonina ao longo da vida. Mas se você, por exemplo, detectar no exame de sangue uma deficiência de 5-hidroxiindolacetato, né? 5-hidroxiindolacetato, né? É um metabólito, o maior metabólito da serotonina, do 5-HTP. 5-HT. Esse metabólito a gente pega no sangue, pessoal. Esse metabólito a gente pega no sangue e vai ter baixíssimas concentrações desse metabólito em pessoas que têm depressão e em pessoas também que estão em eminência de suicídio, né? A gente consegue detectar. Isso é um exame, eu não sei como, eu nunca fiz esse exame, eu não sei se são todos os laboratórios que fazem esse tipo de exame aqui, tá? Mas existe esse exame e se você detectar baixíssimos níveis de 5-hidroxiindolacetato, tá? É um dos sinais de que essa pessoa tem baixa síntese de serotonina. Bom, bacana. E como é que eu vou tratar tudo isso, Leandro? Pelo amor de Deus, para de falar os nomes difíceis e vamos para o final. Vamos para o final. Não, na verdade, pessoal, esses exames, não tem um exame, um mapa genético que você pode pegar para você falar assim, não, essa pessoa aqui, ela não tem, né, polimorfismo, essa daqui tem. Quando você trata a causa, quando você trata a raiz do problema, raramente essa pessoa ela não vai sair do buraco. Porque quando você começa a tratar a inflamação dela como um todo, pelo menos a cabeça ela coloca para fora. Ela colocando a cabeça para fora, você acaba de puxar pelo braço, é mais fácil do que ela quando está lá no final do poço. O problema de tudo, e eu vou ter que alertar vocês, são vocês querendo tomar antidepressivos a vida inteira. Pessoal, isso não vai adiantar. Os antidepressivos, eles são paliativos temporários. Eles fazem algum efeito e não é por muito tempo enquanto você toma. Depois que você para, o buraco aí que tinha 10 metros, agora ele tem 100 metros. Você cai mais fundo, fica mais difícil de a gente tirar essa pessoa. A ocitocina, né? Existem também polimorfismos em receptores de ocitocina. A ocitocina está relacionada com o comportamento tanto social quanto sexual dessa pessoa. A vasopressina também está relacionada a isso, tá? Então, temos que tratar a pessoa e otimizar ela do máximo que a gente puder, né? Você tem que pecar pelo excesso. Eu vou te passar aqui uma fluoxetina, você vai ficar feliz. Olha, eu sinceramente nunca vi ninguém ficando feliz e ninguém sendo curado de uma depressão com fluoxetina. Eu nunca presenciei isso. Tá? Quando eu formei em medicina, eu trabalhei em posto de saúde, não tinha tanto conhecimento, já prescrevi muita fluoxetina, tá? Até por comodidade. Você tá triste, toma aqui uma fluoxetina. Então, a área da psiquiatria ela vai te ajudar demais. Ela vai te ajudar demais, mas ela vai te ajudar por pouco tempo se ele não agir na causa. Tá? E toda depressão, pelo que eu saiba, você dando uma fluoxetina, você não vai curar. Ok, pessoal. A ketamina que eu ia falar para vocês, ela pode ser usada, mas ela tem uns estudos de ketaminas. É um medicamento usado como para anestesista, né? Induzir
a anestesia em pessoas pré-cirurgia e tudo mais. Mas a ketamina, nesse estudo que eu vi, a dose que foi usada foi entre 20 e 30 miligramas, se eu não me engano foi intramuscular. E a ketamina teve um efeito fantástico no quesito de evitar suicídios, um tratamento extremamente potente e eficaz para pessoas em depressão e principalmente depressão severa com iminência de suicídio. Então essas pessoas usaram a ketamina e conseguiram escapar disso ali, ou pular para quase fora do buraco, pelo menos, para escaparem desse suicídio, porque existe isso, né? As depressões bipolares e tudo mais é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, só que um pouquinho diferente em questão de neurotransmissores, certo? Mas o bipolar sempre vocês têm que pensar como glutamato também, tá? Tipo o agressivo, o bipolar tem essas variações de glutamato, né? Excitação, depressão, excitação, depressão. Então você tem que controlar muito a neurotransmissão glutamatética dos bipolares, né? Estimulando GABA com vários ou com alguns, né? Que eu vou falar para vocês aqui no final. Então a ketamina ela foi usada nessa dose de 20 a 50 miligramas. Eu não estou prescrevendo, estou falando o que estava no artigo, né? E tratou muito bem essas pessoas, né? Que davam uma sensação de bem-estar, que davam uma interação social muito boa, né? Uma dose acima disso costuma ser anestésica, a pessoa acaba ficando meio sedada, né? Então acho que eles maneiraram na dose justamente por causa disso aí. Ok? Marcelo, não sei se tem ketamina via nasal, não estou sabendo, né? A que eu vi no estudo foi intramuscular, né? E foi muito bem aceita por todos que usaram. Ok? Vamos lá. O que acontece no sistema da depressão? Diminuição do BDNF. BDNF, pessoal, é o fator neurotrófico derivado do cérebro, certo? O fator neurotrófico do cérebro diminui, que é a nossa capacidade de um neurônio comunicar com outro. Ele diminuindo, aumenta a atividade do eixo HPA, a sua adrenal começa a produzir muito corticoide, né? Aumentando ainda mais o estresse. Existe uma atrofia do hipocampo e a coisa só vai piorando cada vez mais. Existe uma hiperatividade do sistema límbico, isso eu estou falando a nível, né, ao sistema nervoso, tá? Para vocês terem uma noção mais ou menos do que acontece. E o que nós podemos fazer então para sair definitivo da depressão? Agora vem a parte difícil, meu Deus, me ajuda. Pessoal, você que tem polimorfismo, você que tem depressão, infelizmente eu não consigo me colocar no seu lugar. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo aí agora, né? Você que é uma mãe que perdeu o filho, você é um pai que perdeu o filho, se você acabou de separar de um casamento, eu não quero dizer que a sua dor que você sente é uma dor muito fácil de superar. Não é isso. Então eu estou tentando agir aqui como uma força para vocês, para dizer o seguinte: tudo o que eu vou passar vai ajudar na causa, na raiz de vocês. Mas vocês têm que saber que não existe luto eterno. Por maior que seja o dano, Deus não nos fez para sofrer eternamente. Deus não nos fez para sofrer até você suicidar. Não foi por isso. Não tem nada que não tem saída. Não existe saída como morte. Não existe isso. Se você estiver achando que não tem saída, pare agora, porque não tem nenhuma, nem duas, nem três. Existem várias saídas para você saírem dessa. Eu vou demonstrar várias. Mas a primeira de todas é você saber que você é uma pessoa capaz de levantar-se de novo, né? Cada tombo que nós temos, Deus não é responsável pelas coisas. Eu falo Deus, 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 porque eu creio nele. Quem não crê, desculpe-me. Ele não causa coisas ruins na nossa vida. Então não questione o que aconteceu, o que foi ele que causou, e se ele é todo bondoso, por que uma pessoa está aleijada, outra pessoa... Não. Uma pessoa foi estuprada, outra não foi, a menina morreu. Não justifique isso. É mais ou menos o que o filme A Cabana mostra.
Porque se você nota que ele causa as coisas, ele não causa as coisas ruins, ele faz das coisas ruins experiências boas para vocês superarem, né? Então pode ter certeza que esse dano causado vai ser uma dádiva lá na frente que você vai adquirir, uma experiência a mais. Vamos lá, vamos sair do buraco agora, que eu acho que é o mais importante, correto? Você está me escutando falar mal de fluoxetina, de citalopram, de escitalopram, pelo amor de Deus, não pare de tomar de uma hora para outra, não faça isso. Porque esses medicamentos, todos eles, sem exceção, eles têm um efeito rebote. O efeito rebote, né, causa anedonia. Anedonia, na medicina, é a vontade de não fazer nada, é a falta de sentir prazer em qualquer coisa que você tenha feito e antes gostava, você não sente mais prazer em falar no telefone com sua amiga, você não sente mais prazer em falar com sua mãe, você não sente mais prazer em fazer sexo, você não sente mais prazer nem vontade de se masturbar, né? Por falar em masturbação, é uma coisa que eu costumo perguntar para pessoas depressivas se elas sentem vontade de se masturbar em algum momento da semana ou do mês. Porque o estímulo de querer se masturbar ou de querer sexo, isso é um lado positivo, é um lado que a pessoa não está tão dentro do buraco assim, né? Pelo menos a meu ver, nos casos mais fáceis que as pessoas conseguiram sair, essas pessoas citaram que sentiam às vezes vontade ou de se masturbar ou de ter relação sexual. Essas pessoas estão mais fora do buraco um pouco. A pessoa depressiva mesmo, ela realmente está dentro do buraco, ela só quer ficar em casa, né? E ela realmente acha que não tem saída. Essa pessoa está com um processo inflamatório muito grande. Essa pessoa ela pode até ter, inclusive, gama GT alta. Aí você fala assim, pô, Leandro, gama GT alto? Peraí, o que é gama GT? Todo mundo leva muito gama GT para fígado, né? Não. A gama GT ela serve para duas coisas. Ela pega a glutationa oxidada e quebra, ou ela pega uma glutationa ligada a um xenobiótico e quebra. Dos dois modos, quando você recruta muita glutationa, né, muita gama GT, é um mau sinal. É um sinal que o seu metabolismo não está dando conta de resolver todo o processo inflamatório. Está pedindo muita ajuda dessa gama GT, então ela aumenta. Seja por um processo hepático, seja por um processo depressivo, tá? Você pode ter aumento disso tudo. Quando o TGO e TGP aumentam, em pessoas que treinam, tudo bem. Você pergunta a pessoa se ela tem alguma depressão, ela não tem nada, mas ela treina. É normal o TGO e TGP estar elevado. A gama GT, não. O TGO e TGP, eles são mais ou menos um sinal, mais ou menos não, é um sinal de demanda bioenergética. É sinal que alguma coisa está sendo destruída e está sendo reconstruída. É um processo de destruição e reconstrução o tempo todo. Mas se ela aumenta demais, é uma pessoa que está depressiva, que não sai de casa, que não está treinando, que não está fazendo nada, então tem alguma coisa errada, principalmente no que diz respeito ao TGO, que já leva mais para um processo crônico, certo? Então, TGO aumentou, a pessoa não treina nem nada, ela está tendo uma agressão intensa e uma tentativa de reconstrução. Essa pessoa, pessoal, ela tem que ser totalmente suplementada no quesito de coenzimas mitocondriais, no quesito de complexo B, no que concerne ao estímulo de MPK, de neurotransmissores, né? Vocês estão doidos para eu falar logo os manipulados aqui para eu parar de ficar falando tudo isso, né? Mas é importante que vocês saibam de tudo isso. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, aumentar nosso BDNF nessa situação é o primeiro passo para você sair da depressão. Como que você aumenta seu BDNF? Tem alguns que eu vou citar, coloquei aqui, tranquilo. O aumento da intensidade de exercício físico, isso vai ser um pouco complicado, porque a pessoa geralmente ela não vai querer sair de casa. Como que ela vai fazer atividade física sem querer fazer? Algum estímulo você pode dar para essa pessoa. Você pode dar para ela, se o seu médico prescrever, porque é um medicamento, né? Eu já usei para isso e é muito eficaz, o Stavgil, que é a modafinila, tá? E o Venvance. O Venvance, eu já fiz uma live, tá lá atrás, procura lá, vai dar para vocês verem a diferença entre um e outro. Eu prefiro o Stavgil porque ele não tem efeitos rebotes. Se você interromper o uso, você não vai sentir tanta falta do medicamento.
O Venvance, ele tem um efeito muito intenso, uma alegria muito grande você sente, porém, você, quando interrompe o uso dele, você sente uma piora. Então, como que você usaria o Venvance? Você daria todo o suporte suplementar, de suplemento para essas pessoas, de vitaminas, de coenzimas, de tudo que você acha, de antioxidantes, né? Para tirar essa pessoa dessa. Suporte psicológico, tá? É diferente. O psicólogo, eu acho que todo mundo, mesmo que você seja normal e não tenha nada, você deveria ter um psicólogo. Apesar do que todo bom psicólogo tem um psicólogo que cuida dele, né? O psicólogo nada mais é do que uma pessoa que te orienta a não pisar nas pedras que a vida deixa no seu caminho. Ele te orienta a você usar um tênis ao invés de pisar descalço no espinho, né? Vai doer menos. Então, um psicólogo é aquela pessoa que, quando ele te orienta de uma maneira muito boa, ele é capaz, sim, de, com palavras, ele induzir uma boa neurotransmissão, né, dando um kickstart na sua saída da depressão. Então, um bom psicólogo é essencial, tá? Não só para quem tem depressão, não, para qualquer tipo de doença ou até para pessoas normais. Uma vez, 2 vezes a cada mês aí você consulta seu psicólogo e ele vai te ajudar em coisas que você nem sabia que estava precisando de ajuda, né? É assim que eu penso. Então, primeiro passo, psicólogo, tá? Psicólogo tem que ter uma dieta de jejum intermitente, a restrição calórica ou uma dieta cetogênica aumenta o BDNF. Se aumenta o BDNF, te ajuda a sair. Doce, pessoal, eu já cansei de dizer. Quanto mais doce você comer, mais doce você vai querer comer. É um processo sem fim e é uma bola de neve. Quanto mais doce você come, mais doce você quer comer. Eu não como doce, não gosto. Vou te falar que eu não gosto. Se você me der uma barra de chocolate, essas grandes, se você me der um ovo de Páscoa, né, na Páscoa, vai ficar 1 ano até eu acabar dele. Ele morfa, mas eu não consigo comer todo o ovo de Páscoa ou toda a barra. Eu não consigo, tá, pessoal? Eu não tenho tanta aptidão por doce assim. Mas eu te garanto que se eu começar a comer doce o tempo todo, eu vou comer uma barra de chocolate todos os dias. De preferência pós-treino para ajudar, né? Na glicólise lá, na reposição de glicogênio. Brincadeira. Modificação do estilo de vida. Vitamina D. Estou falando diariamente de BDNF, tá? Vitamina D. Suplementos como chá verde, curcumina, né? O açafrão. O ômega 3, pessoal, aumenta o BDNF no quesito DHA e EPA, né? Resveratrol, perda de peso para quem é obeso, interação social e nootrópicos. Os nootrópicos entram vários aí, tá? Alfa-GPC, Noopept, né? Mas não são tantos esses que vão te tirar da depressão. Os manipulados da depressão, fiquem tranquilos que eu vou colocar em um comentário tudo isso aqui, para vocês terem por escrito. Manipulados para a depressão, não sai dando triptofano e 5-HTP para todo mundo, que não é bem assim, tá? Se a pessoa estiver muito inflamada, ela vai pegar esse triptofano e vai fazer ácido quinolínico. O ácido quinolínico vai destruir seu ácido fólico. E seu ácido fólico em falta, você não faz dopamina, nem noradrenalina, nem serotonina, certo? Piora a situação. Então, eu deixaria para os casos graves o triptofano e o 5-HTP um pouco de lado, tá? Começaria com o mais básico primeiro. Começaria com complexo B, completo e em altas doses, principalmente alta dose de B3, tá? A B12 também participa disso aí, a B2 participa, B6 participa, mas desde que você não precisa passar de 200 mg de vitamina B6, porque acima disso já tem toxicidade. O SAMe é muito bacana porque ele é um doador de metil, né? É um doador universal do radical metil no nosso corpo e ele é excelente, excelente. Você pode usar todos os estimulantes de GABA, todos que você puder, né? A maioria deles, na verdade, todos que eu vou citar aqui são naturais, então você pode usar e abusar dos estimulantes de GABA. Um vinho tintozinho, às vezes, estou falando de 100, 150 ml, tá? Estimula GABA. Teanina,
estimula GABA. Taurina estimula GABA. O próprio GABA, a dose tem que ser muito alta, é muito caro, não compensa. O efeito que a taurina faz em 500, 600 miligramas é muito maior do que de 1 grama de GABA, pelo menos no que eu já testei em mim. Tá? Então o GABA ele é muito caro se você mandar manipular, e a taurina é mais barata e tem um efeito melhor, eu acho. A teanina, o chá verde causa isso. Tá? A selegilina é uma droga que quem tem que prescrever é seu médico, porque necessita de receita de 2 vias, uma fica retida na farmácia. A selegilina é um inibidor da MAO do tipo B. Se ela é um inibidor da MAO do tipo B e a MAO tipo B degrada a sua dopamina, então você vai ter mais dopamina. Né? Você está destruindo uma coisa que destrói a dopamina, então você vai ter mais dopamina, obviamente. Certo? A galantamina, na verdade, eu coloquei aqui porque ela é um inibidor da acetilcolinesterase. Então você tem mais acetilcolina, obviamente mais adrenalina e noradrenalina, isso é importante. Mais adrenalina e noradrenalina significa que você tem mais ânimo, né? Você quando acorda animado ou toma uma cápsula de cafeína, né, que cafeína pode entrar aqui, mas em dose baixa. As pessoas ansiosas, pessoal, as pessoas ansiosas não podem ficar tomando, tá, cafeína e estimulantes. Porque isso, o ansioso é excesso de noradrenalina e adrenalina. Se você der algo que estimula, você está estimulando ainda mais o pânico, a ansiedade dessa pessoa. Então, para as pessoas ansiosas, às vezes ela não tem depressão, não tem nada, é uma pessoa só ansiosa. As pessoas que são ansiosas, você tem que dar para ela estimulantes de GABA, que eu acabei de citar, né? Vai ajudar demais. A atividade física, desconheço alguma coisa melhor do que a atividade física para a estimulação de neurotransmissão. A ocitocina pode ser usada. A ocitocina se escreve com X ou com C, tá? Então quem escreveu oxitocina ou ocitocina tá certo do mesmo jeito, tá? A ocitocina pode ser usada, mas eu gosto muito dela nasal. Existe um medicamento que chama Syntocinon, né? Que na verdade ele foi bolado para mulheres que estão amamentando darem jato de ocitocina, né, via nasal, e esperar 4 minutos e dar de mamar pro bebê, porque a ocitocina estimula a ejeção do leite, né? A ejeção e produção do leite. Algumas pessoas até colocam Plasil antes também, né, para estimular, mas voltando para a depressão, a ocitocina ela é fantástica no quesito de interação social, de sair, é um neurotransmissor não, é um hormônio que nós temos já dentro de nós. Então, a maioria das coisas que eu estou falando aqui, ou é natural, de uma planta ou de alguma coisa do tipo, ou você já tem dentro. Então, essas coisas você só está fornecendo substrato. Quanto menos, mais. Você até pode tomar muitas cápsulas, mas quanto menos remédios, melhor para você sair disso. Tá? O Venvanse e Stavigil é aquela coisa que eu falei. O Stavigil até poderia ser por um tempo maior. O Venvanse eu não indico por um tempo longo, até por efeito de rebote que ele tem. Tem também, pessoal, uma coisa muito bacana que é a erva cidreira ou melissa. Né? A melissa, dentro dela tem o ácido rosmarínico. Você pode, não sei se você consegue mandar manipular a melissa, não sei. Ou bálsamo de limão. Em inglês chama lemon balm, se eu não me engano. É a inibição da GABA transaminase. Se está inibindo a GABA transaminase, você acaba tendo mais GABA na fenda sináptica, que é um neurotransmissor inibitório que eu acabei de falar. Então tudo que estimular GABA para a depressão eu acho muito bacana, porque deixa a pessoa mais calma, deixa a pessoa mais com menos pensamentos ruins, né? Que o depressivo ele fica remoendo tudo. O depressivo, me escuta aqui, não tente achar uma solução. Se você tentar achar uma solução, você vai piorar cada vez mais. Vou dizer o seguinte, por exemplo, uma pessoa morreu, mas será que se eu não tivesse ligado para ela um dia antes, sei lá, pedido desculpa, ela não teria morrido? Mas será que eu tivesse levado em um outro médico e não tivesse levado naquele, ela não teria morrido? Pessoal, não tenham esse tipo de pensamento, tá? Porque se por acaso vocês encontrarem a causa,
Se caso você achar assim, ah não, se realmente você tivesse levado no outro médico e estivesse viva, você não vai poder fazer nada. Você não vai conseguir voltar essa pessoa à vida. Essa pessoa não voltará para o nosso mundo, não voltará para o seu lado. Não importa o que aconteça, você vai superar isso, tá? Sem ficar questionando o tempo todo se você não tivesse feito algo, ela estaria do seu lado, se meu marido e tal, ele estaria aqui casado comigo. Não. Não faça esse tipo de pergunta porque não tem solução, e se você achar essa solução, é uma solução que vai te jogar ainda mais para o poço, certo? Então trabalhe isso com o seu psicólogo, para ele te mostrar que você segue sua vida, que essa pessoa esteve na sua vida pelo tempo que ela precisou estar, e que agora outras pessoas virão e farão parte da sua vida e irão te evoluir cada vez mais. É assim a vida desde que o mundo é mundo. Então não venham com essa. Não é fácil, eu não estou falando isso porque eu não estou na sua situação, tá? Eu sei que isso é verdade, e se caso o dia que isso vai acontecer comigo, né, obviamente, eu estou preparado sabendo que eu não vou procurar nenhum motivo. Eu não vou procurar um motivo, ah, meu filho ele foi assassinado, será que se eu não tivesse deixado ele sair ele não teria sido morto? Não adianta, esse tipo de pensamento não adianta, correto? Tentam sair disso. E vocês precisam ter um pouco de força de vontade. A vontade de viver é importante, tá? Vocês não podem deixar tudo na mão dos médicos. Eu diria que tudo que o médico faz por vocês, por melhor que seja esse cara, eu diria que ele faz 1%. Se você não tomar o medicamento correto, se você não fizer a dieta, se você não acordar e pensar que você é capaz de seguir em frente e de superar, você não vai fazer os 99. E 99 mais 0,5 não é 100. Né? Não tem jeito. 98 mais 1 não dá 100. Dá 99, então você não fica 100%. Correto, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Ketamina eu falei. Dos polimorfismos eu falei. O astrócito, tem muita gente me perguntando do astrócito. O astrócito, pessoal, o que é importante na nossa alimentação é o seguinte. O astrócito é tudo que liga a nossa corrente sanguínea com o neurônio. Então tudo que passa na nossa corrente sanguínea e que o astrócito identifica que aquilo tem que ir para o neurônio, ele capta. Se está passando o glutamato, ele pega o glutamato da corrente sanguínea e joga para o neurônio. Aí ele vai fazer GABA com glutamato, ou ele vai pegar esse glutamato e tira o radical amina e faz alfa-cetoglutarato. Vai usar o alfa-cetoglutarato para fazer para rodar o ciclo de Krebs, né, a nível cerebral, né? Então, tudo que você tem de bom circulando no seu sangue vai ser essencial, né? Então, uma alimentação bacana, uma atividade física e uma suplementação correta, eu tenho certeza que se você fizer corretamente e tudo for prescrito de maneira correta e bem orientado, você é capaz de sair dessa tranquilo, tranquila e calma. E calmo também, certo? Se ajude, fale com o seu psicólogo a respeito dos seus pensamentos, tá? Deus não te deixou, não, tá? Ele está tentando fazer com que isso vire uma coisa boa, mas você não está deixando, tá? Na verdade, a pedra, você é a própria pedra no caminho, e eu espero que todo mundo saia muito dessa aí, de maneira rápida e eterna, né? Nunca seremos felizes eternamente, mas pelo menos que os nossos momentos de tristeza sejam o mais curto possível, né? Vou deixar tudo por escrito aí para vocês nos comentários, e vocês estudem, comentem com o médico de vocês qual é a dose que vocês terão que usar. Deixarei somente nomes, nenhuma prescrição. Estou deixando apenas o que vai ser, o que deve ser, né, prescrito para agir na causa dessas pessoas, tá? E espero no fundo do coração que você tenha forças, tá? Para sair dessa. Mas tenha força mesmo, tá? Tenha vontade de vir de dentro. Não fica só esperando os outros, não. E eu queria dizer também para as pessoas que estão próximas às pessoas depressivas, para terem paciência com essas pessoas. E são pessoas que geralmente elas não querem aceitar ajuda.
mas elas não querem aceitar ajuda, não é porque elas não precisam de ajuda, é porque elas não querem mesmo. Elas acham que no momento delas elas têm que ficar sozinha, e isso é mentira. A família de verdade, o amigo de verdade vai estar do lado, não interessa se for mandado embora 1000 vezes. Você irá voltar e irá tentar resgatar essa pessoa 1000 vezes. Tá? Não se abandona quem se ama, não se abandona a família, certo? Sobre o câncer, pessoal, existem 3 causas que vocês vão causar câncer em vocês, só para terminar a live. O câncer ele é formado por uma desnutrição, ele é formado por um trauma psicológico ou até a depressão. Então vocês notem, geralmente pessoas que são depressivas muito tempo, elas desenvolvem o câncer. Elas podem desenvolver câncer se ficarem depressivas muito tempo. E pessoas que desenvolvem câncer, sei lá, de uma maneira muito brusca, podem desenvolver a depressão tanto pelo processo inflamatório do câncer, quanto pelo trauma de você saber que tem um câncer. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tiver um câncer, não deixe eu saber que eu tenha câncer. Porque geralmente a pessoa, quando ela passa a saber que tem o câncer, ela piora. Né? Porque o estado emocional dela e imunológico dela piora. Né? Uma é consequência do outro. Então temos a causa psicológica, temos a causa de desnutrição e temos a causa de agentes externos, de citocinas, de toxinas. Né? Então você é uma pessoa que ingere sempre toxina, que respira, sei lá, está numa fábrica, trabalha numa fábrica em que você aspira muito ar poluído, muitos resíduos, né, de dentro dessa fábrica, e você acaba fazendo isso eu estou falando do lado de toxina. E tem o lado psicológico e o lado também lá que a gente nasce, né, com essa facilidade de ter um câncer porque a gente herdou do pai e da mãe. Isso eu já falei lá atrás. Então a epigenética a gente pode mudar com a nossa alimentação. Se você tem uma alimentação bacana, se você vive saudavelmente, mesmo você tendo aquele gene herdado do seu pai e da sua mãe, você é capaz de pegar esse gene e converter em um gene inativo. Um gene que nunca jamais irá expressar câncer enquanto sua vida, né, for saudável como é. Então eu costumo dizer o seguinte, nossa vida saudável, essa vida que vocês me veem levando, de ir na academia, de comer do modo que eu como, né, de fazer jejum e de tudo mais, isso que vocês veem, isso sou eu. Isso não é um estilo adotado temporariamente. Isso tem que ser algo eterno. Não adianta você treinar para o verão. Não adianta você usar bomba para o verão para ficar forte. Isso não vai adiantar. Tudo na nossa vida é eterno. Tudo tem que ser feito repetidas vezes. Né? Você é o que você faz repetidas vezes. Então, por favor, tenham um pouco de bom senso. Saibam que se o problema está com você, você logicamente precisa de ajuda externa, mas só com a ajuda externa você não sai. Ok? Pessoal, eu juro por Deus que eu acho que eu falei tudo que eu consegui lembrar, sinceramente. Obviamente tem coisas que estão na minha cabeça e eu não consegui lembrar disso, e eu posso ir falando ao longo da minha vida, porque eu vou fazer live até que eu morra, né? Então, não ficam com medo de que um dia eu pare de fazer lives, não. Tá? Eu vou fazer isso aqui a vida inteira, porque eu preciso ajudar todo mundo e minha missão nada mais é do que esvaziar os hospitais. Se eu preciso esvaziar os hospitais, eu não posso parar com isso aqui jamais. Ok? Obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essas pessoas lindas, perfeitas e maravilhosas. Eu espero que vocês saiam dessa rápido, né? E com fé em Deus vai dar tudo certo. Vou postar agora tudo por escrito. Um abraço. Valeu. Falou.